Meu nome é Ivy Kvin, e o que estou prestes a compartilhar com você não é apenas uma história, é uma mensagem. Alguns meses atrás, minha vida mudou de maneiras que eu nunca imaginei. Após uma emergência médica repentina, me vi em um lugar que só posso descrever como divino. Fiquei cara a cara com Jesus, e a mensagem que ele me deu não era apenas para mim, é para toda a humanidade. Ele revelou algo surpreendente sobre Elon Musk, um nome conhecido mundialmente. Não se trata apenas de tecnologia ou progresso, mas das escolhas que estamos fazendo como espécie e o que elas significam para o nosso futuro. Era um dia comum, como qualquer outro. Eu tinha acabado de voltar para casa depois de fazer recados quando de repente senti uma dor aguda no peito. A princípio, ignorei, pensando que poderia ser estresse ou exaustão. Mas em instantes, a dor se intensificou e eu desmoronei. Enquanto tudo ao meu redor desaparecia, fui envolvida por uma quietude avassaladora, como se o mundo tivesse parado de se mover. Foi nesse momento que percebi que não estava mais no meu corpo. Eu me vi flutuando em um espaço indescritível. Não havia tempo, nenhum som, nenhuma sensação de urgência, apenas uma calma que transcendia tudo que eu já havia sentido antes. Eu não estava com medo, em vez disso, senti uma estranha sensação de conforto, como se eu estivesse exatamente onde deveria estar. As cores ao meu redor eram vibrantes, mais suaves, e pareciam pulsar com vida. Isso não era sonho ou alucinação, era algo muito mais real. Enquanto eu tentava processar onde eu estava, senti uma presença atrás de mim. Não era ameaçador ou imponente, mas carregava uma autoridade inegável. Eu me virei e vi o que eu instintivamente sabia que era Jesus. Seu olhar não estava apenas em mim, parecia me perfurar, vendo tudo que eu era, tudo que eu tinha sido e tudo que eu poderia ser. Eu não conseguia falar, mas não precisava. Sua presença comunicava mais do que palavras jamais poderiam. Jesus não perdia tempo com gentilezas ou garantias. Ele irradiava amor, mas também havia seriedade em sua expressão. Ele me disse: "Você foi trazido aqui por um motivo. Há uma mensagem que você deve entregar." Naquele momento, eu não sabia qual era a mensagem, mas sabia que estava prestes a ver algo que mudaria tudo o que eu entendia sobre a vida e o mundo. O espaço em que me encontrei não era como nada que eu já tinha visto ou imaginado. Não era um lugar no sentido físico, mas mais um reino, uma realidade além da nossa. O chão abaixo de mim brilhava como ouro, mas parecia leve. O ar estava cheio de uma sensação de clareza, como se cada respiração contivesse conhecimento e compreensão. Neste espaço, nada estava escondido e tudo parecia conectado. Era como se eu tivesse entrado na forma mais pura da verdade. Jesus estava diante de mim, sua presença reconfortante e inspiradora. Seus olhos tinham uma profundidade que as palavras não podem descrever, uma mistura de compaixão, sabedoria e uma urgência que eu não podia ignorar. Ele levantou a mão e, de repente, cenas começaram a se desenrolar ao nosso redor. Não eram visões da maneira como vemos sonhos ou memórias. Eram experiências. Eu estava lá, totalmente imerso, vivendo cada momento como se fosse meu. Nessas experiências, vi a beleza do potencial da humanidade. Vi atos de amor e gentileza, avanços na tecnologia e pessoas se unindo de maneiras que pareciam milagrosas. Mas também vi o outro lado, a ganância, a divisão e a busca cega por poder e progresso sem considerar as consequências. Foi um contraste gritante que me deixou esperançoso e de coração pesado. Jesus então se virou para mim e falou: "Este é o mundo como ele é agora. Você verá o que está por vir se a humanidade continuar em seu caminho atual. Mas lembre-se, nada é definitivo. Escolhas podem mudar tudo." Suas palavras carregavam um peso que me fez perceber a responsabilidade do que estava sendo mostrado a mim. Eu não estava aqui para ser um observador passivo. Eu estava aqui para entender e agir.
Quando vi Jesus, não foi apenas um encontro, foi um profundo despertar. Ele era diferente de qualquer representação que eu já tinha visto em livros ou filmes. Sua presença era tão poderosa, mas seus olhos irradiavam amor e compaixão. Parecia estar diante da própria essência da verdade. Eu não conseguia falar, mas ele entendia tudo o que eu estava sentindo, cada pergunta que eu ainda não tinha formado e cada dúvida que eu nem sabia que tinha. Suas primeiras palavras para mim não foram de conforto, mas de propósito. Eva, ele disse, você foi trazida aqui porque há algo que o mundo precisa saber. Sua voz não foi apenas ouvida, ela ressoou por todo o meu ser. Era como se cada fibra de quem eu era absorvesse suas palavras, imprimindo-as em minha alma. Eu soube então que isso não era apenas sobre mim, era maior, muito maior. Ele levantou a mão e, instantaneamente, uma série de imagens e experiências começaram a se desenrolar diante de mim. Vi pessoas de todas as esferas da vida, seus rostos cheios de esperança, medo e determinação. Vi maravilhas tecnológicas que pareciam quase mágicas, mas carregavam uma corrente oculta sinistra. Entre essas imagens, havia um nome e um rosto que reconheci imediatamente, Elon Musk. Jesus não precisou explicar. Eu instintivamente sabia que o trabalho e a visão de Musk estavam no centro do que estava sendo mostrado a mim. O olhar de Jesus se suavizou e ele explicou, não se trata de condenação, mas de despertar. As escolhas que estão sendo feitas agora moldarão o futuro, e a responsabilidade não cabe a um homem sozinho, mas à humanidade como um todo. Suas palavras me encheram de urgência e esperança. Percebi que, embora o futuro carregasse perigos, ele também continha infinitas possibilidades de redenção e crescimento. Quando Jesus levantou a mão, fui envolvido por uma experiência muito mais vívida e real do que qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. Era como se eu tivesse sido transportado para o futuro da humanidade. Eu estava em cidades movimentadas onde a tecnologia havia alcançado alturas incríveis, edifícios que pareciam tocar os céus, sistemas de transporte que desafiavam a gravidade e dispositivos que conectavam perfeitamente mentes e corpos a máquinas. O ar zumbia com a energia do progresso, mas por baixo de tudo isso, havia um silêncio inquietante. Em um momento, vi pessoas trabalhando incansavelmente, suas vidas entrelaçadas com a tecnologia que parecia aprimorar suas habilidades. Em outro, vi como essa mesma tecnologia havia criado isolamento, pois muitos indivíduos viviam mais em mundos virtuais do que na realidade. A ironia era gritante. Embora a humanidade tivesse alcançado tanto, eles perderam as alegrias simples da conexão, da natureza e da espiritualidade. Então vi o nome de Elon Musk gravado em luzes em uma interface digital extensa. Suas inovações, exploração espacial, inteligência artificial e interface cérebro-computador transformaram o mundo de maneiras que eram ao mesmo tempo surpreendentes e alarmantes. A voz de Jesus ecoou ao meu redor. O trabalho de Elon representa o potencial da humanidade para um grande bem ou grande mal. Não é ele quem decide o resultado, mas aqueles que seguem. A visão mudou, e eu vi os perigos que vinham com esses avanços. A inteligência artificial, embora capaz de resolver problemas imensos, também começou a controlar aspectos da vida humana que deveriam permanecer livres, escolhas, emoções e até mesmo moralidade. Vi sociedades divididas entre aqueles que abraçaram essas mudanças de todo o coração e aqueles que resistiram, temendo a perda de sua humanidade. A tensão era palpável. Mas a voz de Jesus cortou o caos, oferecendo clareza. Isso não é inevitável, é uma encruzilhada. As escolhas que a humanidade faz determinarão se esses avanços trazem unidade ou destruição. A tecnologia é uma ferramenta, mas nunca deve substituir a conexão da alma com seu Criador. Suas palavras não foram apenas um aviso, elas foram um apelo por equilíbrio. Percebi então que a visão não tinha a intenção de condenar Elon Musk ou seu trabalho.
Era um chamado para que a humanidade exercesse seu conhecimento de forma responsável, para unir inovação com compaixão e para garantir que o progresso nunca viesse às custas do bem-estar espiritual. O potencial para o bem era imenso, mas também o era o potencial para o mal. A escolha era nossa. Conforme a visão se concentrava em Elon Musk, vi sua jornada através das lentes da eternidade. Seu trabalho, embora enraizado na ciência e na tecnologia, carregava um significado espiritual que nem ele mesmo poderia entender completamente. E conexão, lembrando que a verdadeira realização não poderia ser encontrada somente em máquinas. Essas comunidades prosperaram com cuidado mútuo, crescimento espiritual e equilíbrio entre progresso e propósito. Elas reconheceram que a tecnologia era uma ferramenta, não um substituto para as coisas que realmente tornavam a vida significativa: amor, empatia e a conexão com o divino. A voz de Jesus suavizou, mas sua mensagem permaneceu poderosa. Essas comunidades são um farol, um lembrete do que é possível quando a humanidade alinha sua ambição com o propósito de sua alma. Eu vi o contraste entre esses prósperos bolsões de equilíbrio e as sociedades fragmentadas onde a tecnologia havia se tornado uma mestra. As pequenas comunidades, embora em menor número, representavam o futuro que poderia ser, se a humanidade escolhesse sabiamente. Quando a visão começou a desaparecer, Jesus voltou seu olhar para mim. Não basta ver essas coisas, ele disse. Você deve compartilhá-las, pois os outros devem saber a escolha que enfrentam. Não se trata apenas do futuro da tecnologia ou do trabalho de qualquer homem. Trata-se do futuro de suas almas e do mundo que você está criando. Você, Eva, é chamada para lembrar aos outros que suas escolhas de hoje moldarão o amanhã. Eles não devem deixar que sua ambição ofusque sua conexão com o Criador. Senti o peso de suas palavras, e naquele momento, soube da verdade. A tecnologia poderia levar a humanidade a novos patamares, mas também poderia causar sua queda se fosse impulsionada por ambição descontrolada, ganância e a perda de nossa humanidade. A visão me deixou com um profundo senso de responsabilidade. As escolhas que a humanidade fez agora ecoariam pela eternidade. Nós, como um coletivo, exerceríamos o poder da tecnologia com sabedoria, compaixão e uma profunda conexão com Deus? Ou permitiríamos que ela nos escravizasse, esquecendo o que significa viver de verdade? A decisão cabia a cada um de nós, mas a mensagem era clara: a humanidade estava em uma encruzilhada, e cabia a nós escolher o caminho que levaria à vida, não ao desespero. A espiritualidade e a compaixão garantiram que os avanços aumentassem, em vez de diminuir, sua humanidade. Essas eram as sementes de um futuro mais brilhante, prova viva de que o equilíbrio era possível. Jesus concluiu esta parte da visão com o apelo: o mundo será tentado a buscar poder e controle, mas a verdadeira força está na humildade e no amor. Guie-os de volta a esta verdade. A responsabilidade não era de uma pessoa ou líder, mas de cada indivíduo fazer escolhas que refletissem seus valores e fé. O aviso foi terrível, mas o caminho a seguir era claro. A humanidade ainda poderia escolher se alinhar ao plano divino. Depois de testemunhar o aviso, Jesus mudou seu foco para o bem-estar espiritual da humanidade. O maior perigo, ele disse, não é a tecnologia em si, mas a perda da consciência espiritual que vem com seu uso indevido. Suas palavras me atingiram como uma revelação. Não se tratava apenas das ferramentas que criamos, era sobre como essas ferramentas poderiam nos distrair da essência de quem somos. Jesus me mostrou cenas de pessoas consumidas por seus dispositivos. Famílias sentadas juntas, mas desconectadas, seus olhos grudados nas telas em vez de uns aos outros. Comunidades, antes unidas por fé e valores compartilhados, agora estavam fragmentadas, cada indivíduo absorvido em sua própria realidade digital. A conexão com Deus, com a criação e uns com os outros estava desaparecendo. Mas então, Jesus me mostrou algo extraordinário.
No meio dessa desconexão, havia indivíduos que resistiam à atração da distração. Essas pessoas priorizavam a oração, a meditação e os atos de gentileza. Elas reconheciam que sua saúde espiritual era tão importante quanto seu bem-estar físico e mental. A mensagem de Jesus era clara: a consciência espiritual é a base. Sem ela, o progresso se torna vazio. Ele enfatizou a necessidade da humanidade se lembrar de sua origem divina. Você é mais do que carne e sangue. Você é espírito, criado à imagem de Deus. Não troque sua essência eterna por prazer ou conveniências temporárias. Suas palavras não eram apenas um aviso, elas eram um convite para redescobrir a alegria e o propósito que vem de viver uma vida espiritualmente consciente. Foi-me mostrado como essa consciência poderia transformar até mesmo o uso da tecnologia. Quando guiados pela fé e moralidade, os avanços se tornaram ferramentas para a cura, educação e conexão. As pessoas usaram seu conhecimento para cuidar do planeta, elevar os pobres e unir divisões. Não era a tecnologia o problema, era a falta de base espiritual em sua criação e uso. Jesus concluiu esta visão com um desafio: diga a eles para buscarem primeiro o reino de Deus. Ao fazer isso, todo o resto se encaixará. Progresso sem propósito não tem sentido. Propósito sem fé não tem poder. Fé é a chave. Suas palavras me encheram de esperança e determinação. O futuro da humanidade não era apenas sobre inovação, era sobre alinhar essa inovação com a vontade de Deus. Depois de testemunhar essas visões profundas e ouvir as palavras de Jesus, o reino divino começou a mudar ao meu redor. A luz vibrante diminuiu um pouco, e senti um puxão suave, como se estivesse sendo guiado de volta. Jesus estava diante de mim uma última vez, seu olhar cheio de compaixão e urgência. Eva, ele disse, a mensagem não é sua para guardar. Compartilhe o que você viu. Alguns ouvirão, outros não, mas seu. O propósito é falar a verdade. Eu queria ficar. A paz que senti em sua presença era diferente de tudo que eu poderia descrever, mas antes que eu pudesse expressar meus pensamentos, a luz ao meu redor começou a desaparecer. A sensação do meu corpo físico retornou. Foi chocante, um contraste gritante com a serenidade do reino divino. Meu peito doía, minha cabeça girava e eu estava profundamente ciente das vozes frenéticas e máquinas apitando ao meu redor. Eu estava vivo. No momento em que abri meus olhos, pude ver o espanto nos rostos da equipe médica. Ela voltou, alguém exclamou, sua voz uma mistura de alívio e descrença. Uma enfermeira se inclinou sobre mim, seus olhos arregalados. Você se foi há mais de 5 minutos. Achamos que tínhamos perdido você. Tentei falar, mas as palavras não saíram. Como eu poderia explicar o que tinha acabado de vivenciar? Como eu poderia descrever a magnitude do que tinha visto? Enquanto eu estava lá me recuperando, as memórias do reino divino permaneceram vívidas. Cada palavra que Jesus falou ecoou em minha mente, cada visão gravada em minha alma. Foi avassalador, mas eu senti um senso inegável de propósito. Eu sabia que tinha sido enviado de volta por um motivo. Não se tratava apenas da minha sobrevivência, era sobre compartilhar uma mensagem que poderia ajudar a guiar a humanidade. Nos dias seguintes, conforme eu recuperava minhas forças, comecei a processar tudo o que tinha vivenciado. A equipe médica se referiu à minha recuperação como um milagre, mas eu sabia que era mais do que isso. Era um chamado. Eu não conseguia me livrar da urgência das palavras de Jesus: compartilhe o que você viu. Eu entendi agora que minha vida tinha sido poupada não por mim, mas pelo bem dos outros. Quando finalmente recebi alta, voltei para casa com uma clareza recém-descoberta. O mundo parecia diferente para mim, mais brilhante, mais interconectado.
Eu podia ver as impressões digitais divinas em tudo, desde os menores detalhes da natureza até a gentileza de estranhos. No entanto, eu também via as distrações, a desconexão e o ritmo apressado da vida que impediam tantos de vivenciar a mesma consciência. O desafio era claro, eu precisava compartilhar a mensagem, mesmo que isso significasse enfrentar o ceticismo ou o ridículo. Eu não estava com medo. Jesus tinha me dado um propósito, e eu pretendia cumpri-lo. Meu retorno à vida não foi apenas uma segunda chance, foi uma missão para ajudar outros a se reconectarem com sua fé, sua humanidade e seu Criador. Os dias que se seguiram à minha experiência de quase morte foram transformadores. Cada momento parecia carregado de significado, e eu não conseguia ignorar o senso de urgência que havia sido plantado em meu coração. As palavras de Jesus eram uma presença constante em minha mente. A mensagem não é sua para guardar. Mas como eu poderia compartilhar algo tão profundo com um mundo que talvez não entendesse ou acreditasse? Comecei refletindo sobre minha própria vida antes da experiência. Eu tinha vivido o que pensava ser uma existência significativa, trabalhando, cuidando da minha família e fazendo o meu melhor para contribuir com minha comunidade. No entanto, percebi agora que grande parte disso tinha sido consumido por distrações. Eu tinha passado tanto tempo perseguindo objetivos e gerenciando responsabilidades que negligenciei a conexão mais profunda com minha fé e meu Criador. Com essa clareza recém-descoberta, eu sabia que meu primeiro passo era realinhar minha vida com o propósito que Jesus havia me dado. Comecei cada dia com oração e meditação, pedindo orientação sobre como compartilhar sua mensagem. Eu leio as Escrituras com uma fome que eu nunca havia sentido antes, encontrando novas camadas de significado em cada passagem. Quanto mais eu me concentrava no meu crescimento espiritual, mais confiante eu ficava na minha missão. O próximo desafio era encontrar coragem para falar. Compartilhar minha experiência parecia assustador. As pessoas pensariam que eu estava delirando ou querendo atenção. Mas, ao pensar nas visões, percebi que os riscos eram altos demais para permanecer em silêncio. Não se tratava de mim, era sobre o futuro da humanidade. Se ao menos uma pessoa fosse inspirada a mudar sua perspectiva ou aprofundar sua fé, valeria a pena. Comecei pequeno, compartilhando minha história com amigos próximos e familiares. Suas reações foram mistas. Alguns ficaram profundamente comovidos, enquanto outros eram céticos. Mas quanto mais eu falava, mais percebia que o poder da mensagem não estava em convencer os outros, mas em plantar sementes de pensamento. Não era meu trabalho forçar a crença, era meu trabalho compartilhar a verdade e deixar Deus trabalhar em seus corações. Logo, as oportunidades começaram a surgir. Fui convidado para falar em igrejas locais e reuniões comunitárias. Cada vez que compartilhei minha história com honestidade e humildade, enfatizando a urgência do aviso de Jesus e a esperança embutida em suas palavras, a resposta foi avassaladora. As pessoas se aproximaram de mim depois, compartilhando suas próprias lutas e perguntas sobre fé. Ficou claro que muitos estavam buscando a conexão que Jesus havia enfatizado. Por meio dessa jornada, aprendi que minha missão não é apenas falar. É viver a mensagem. Ao incorporar o equilíbrio entre progresso e espiritualidade, compaixão e inovação, espero inspirar outros a fazerem o mesmo. Esta não é apenas a minha história, é um chamado à ação para todos nós nos lembrarmos de quem somos, por que estamos aqui, do Criador que nos ama incondicionalmente. Após os avisos e revelações avassaladores, Jesus me mostrou um vislumbre do que poderia ser se a humanidade escolhesse o caminho certo. Uma visão de esperança e harmonia que ainda permanece vividamente em meu coração. Foi como se eu tivesse entrado em um mundo transformado pela fé, sabedoria e compaixão. Esta não era uma utopia nascida apenas da tecnologia, mas um equilíbrio de inovação guiado pela consciência espiritual. Nesta visão, vi cidades cheias de vida e propósito. A tecnologia,
embora avançada, serviu à humanidade de maneiras significativas. Em vez de isolar as pessoas, ela as conectou mais profundamente. As comunidades estavam prosperando, não apenas por causa do progresso material, mas por causa de valores compartilhados e um compromisso coletivo com o amor e a gentileza. As pessoas trabalhavam juntas, usando seus talentos e conhecimento para elevar umas às outras, em vez de competir ou dividir. As contribuições de Elon Musk ainda eram significativas nesta visão, mas foram moldadas por um propósito maior. A exploração espacial uniu as nações, promovendo um senso de destino compartilhado. À medida que a humanidade alcançava as estrelas, a inteligência artificial e as tecnologias neurais eram usadas para curar, educar e capacitar, em vez de controlar ou explorar. Essas ferramentas, embora poderosas, eram guiadas por uma bússola moral enraizada na humildade e no cuidado com todos. O que mais me impressionou foi a ênfase nos relacionamentos. As famílias passavam tempo juntas, não distraídas por telas ou correndo pela vida, mas verdadeiramente presentes umas com as outras. Comunidades foram construídas com base na confiança, apoio e fé compartilhada. As pessoas não eram mais definidas pelo que possuíam ou conquistavam, mas pelo amor e gentileza que compartilhavam. Era um mundo que refletia o projeto divino que Jesus pretendia para nós o tempo todo. A voz de Jesus ecoou por essa visão, lembrando-me de que esse futuro não era garantido, mas possível. Este é o potencial da humanidade quando a fé e o progresso andam de mãos dadas, disse ele. Não é sem esforço, mas está ao alcance. A escolha está com cada alma. Condenação, mas um chamado à ação. A humanidade não estava condenada, estávamos recebendo a chance de nos realinhar com o propósito de Deus e criar um futuro que honrasse tanto nosso Criador quanto os incríveis dons que Ele nos concedeu. Foi um lembrete de que, mesmo diante dos desafios, o potencial para o bem é sempre maior. Quando voltei à vida, essa visão se tornou minha luz guia. Ela me mostrou que o futuro não era abandonar a tecnologia ou rejeitar o progresso, mas abraçá-lo com intenção e humildade. Temos as ferramentas para construir um mundo melhor, tudo o que precisamos é de sabedoria para usá-los de maneiras que reflitam nossos valores mais elevados. Essa visão é o que me mantém em movimento, me lembrando de que com fé, amor e determinação, tudo é possível. A experiência de quase morte me deixou com lições que mudaram para sempre minha perspectiva sobre a vida, a fé e o mundo ao meu redor. Cada palavra que Jesus falou e cada visão que testemunhei carregavam verdades profundas que agora carrego como princípios orientadores em minha vida diária. A primeira e mais marcante lição foi a importância do equilíbrio. Jesus deixou claro que o maior desafio da humanidade não é a tecnologia ou o progresso em si, mas a falta de base espiritual que frequentemente os acompanha. Esse equilíbrio não é sobre rejeitar a inovação, é sobre garantir que nossos avanços sirvam à humanidade em vez de prejudicá-la. Cheguei a entender que tudo o que criamos deve refletir o amor e a sabedoria do nosso Criador. Outra lição foi a urgência da preparação espiritual. Jesus enfatizou que o tempo é mais curto do que muitos acreditam, mas mais longo do que alguns preveem. Esse paradoxo me lembrou que, embora não possamos prever o momento exato dos eventos futuros, devemos estar sempre prontos. A preparação espiritual não é sobre medo, é sobre cultivar uma conexão profunda com Deus por meio da oração, das Escrituras e de atos de bondade. É sobre estar enraizado na fé para que, não importa o que aconteça, permaneçamos firmes e inabaláveis. Também aprendi o valor da comunidade. Uma das partes mais bonitas da visão foi ver como as pessoas se uniram na fé e no amor durante os tempos difíceis. Essas pequenas comunidades espiritualmente fundamentadas eram faróis de esperança e resiliência. Elas me lembraram que não fomos feitos para navegar pela vida sozinhos, fomos projetados para apoiar e elevar uns aos outros, especialmente em tempos de incerteza. Talvez a lição mais pessoal tenha sido sobre propósito.
Antes dessa experiência, eu sempre me perguntava se minha vida tinha significado além das minhas responsabilidades do dia a dia. Mas as palavras de Jesus deixaram claro que cada pessoa tem um papel a desempenhar no plano de Deus. Meu propósito ficou claro: compartilhar esta mensagem e encorajar outros a buscarem sua própria conexão com o divino. Finalmente, aprendi o poder da escolha. As visões me mostraram que o futuro não é fixo, ele é moldado pelas decisões que tomamos hoje. Essa percepção me deu um profundo senso de responsabilidade, não apenas por mim, mas pelo mundo ao meu redor. Isso me lembrou que cada ato de gentileza, cada oração e cada esforço para me alinhar à vontade de Deus contribui para um futuro mais brilhante para todos. Essas lições continuam a me guiar todos os dias. Elas transformaram a maneira como abordo desafios, relacionamentos e até mesmo os momentos mais simples da vida. Agora vejo cada dia como uma oportunidade de viver com intenção, de me alinhar ao propósito de Deus e de contribuir para a visão de esperança que Jesus compartilhou comigo. Essa experiência não foi apenas sobre o que vi, foi sobre o que fui chamado a me tornar e, por isso, sou profundamente grato. Depois da minha experiência, um dos primeiros desafios que enfrentei foi o ceticismo. Compartilhar uma experiência de quase morte, EQM, que envolve conhecer Jesus e receber uma mensagem profunda pode naturalmente ser recebido com dúvida. Algumas pessoas ouviram com o coração aberto, enquanto as pequenas coisas importam. São os pequenos atos de gentileza, os momentos de autorreflexão e as decisões conscientes de viver com integridade que podem transformar nosso mundo. Todos nós temos o poder de influenciar o curso da história, mesmo de maneiras que talvez não percebamos totalmente. Uma das verdades mais profundas que aprendi foi que nunca estamos sozinhos nesta jornada. Embora às vezes pareça que o peso do mundo repousa sobre nossos ombros, somos apoiados por algo maior. A presença divina, o amor de Deus, está sempre conosco, nos guiando pelos momentos mais desafiadores. Esse conhecimento me dá força e coragem para enfrentar os obstáculos que temos pela frente. Ao refletir sobre minha experiência, percebo o quanto ela mudou minha perspectiva. Não vejo mais a vida como uma série de eventos isolados. Em vez disso, vejo como uma jornada interconectada, onde cada pensamento, palavra e ação tem efeitos cascata. Cada escolha que fazemos, não importa quão pequena, contribui para a tapeçaria maior da história da humanidade. Esta jornada não é apenas sobre alcançar o crescimento pessoal, embora seja uma parte essencial dela. É também sobre contribuir para o crescimento coletivo da humanidade. Todos nós temos uma responsabilidade uns com os outros, para promover um ambiente onde o amor, a fé e a compaixão floresçam. É sobre criar um mundo onde estejamos juntos, unidos pela crença em algo maior do que nós mesmos. E assim, enquanto continuo a compartilhar minha história, não o faço por um desejo de ser ouvido ou reconhecido, mas por um senso de dever. Sinto-me compelido a espalhar a mensagem que recebi, não como uma forma de mostrar aos outros o caminho, mas como um lembrete de que eles também podem encontrar seu caminho por meio de sua própria conexão com Deus. O ceticismo que encontrei tem sido um desafio, mas também é um lembrete de que nem todos estão prontos para ouvir esta mensagem. Não é meu trabalho forçar os outros a acreditar. Eu a compartilho porque é a verdade que moldou minha vida e, talvez, possa moldar a de outra pessoa também. Se eles escolhem abraçá-la ou não, é decisão deles, e confio que, com o tempo, as sementes que plantei crescerão. No final, esta experiência me ensinou que a fé não é um destino, é uma jornada. Não se trata de chegar a um ponto final, mas de crescer, aprender e compartilhar ao longo do caminho. Cada dia apresenta uma oportunidade de viver as lições que aprendi, de incorporar amor, fé e compaixão em cada ação. E enquanto continuo neste caminho, carrego comigo a esperança de que, juntos, podemos construir um mundo que reflita o amor e a sabedoria do nosso Criador. Esta mensagem não é só minha, é para todos nós.
É um lembrete de que temos o poder de moldar nossos próprios futuros e contribuir para uma mudança coletiva que ecoa por gerações. À medida que avançamos, vamos lembrar que as escolhas que fazemos hoje, não importa quão pequenas, repercutirão no mundo ao nosso redor. Cada ação que se alinha com amor, fé e propósito nos aproxima da visão de harmonia que Jesus compartilhou comigo. Eu o encorajo a reservar um tempo para refletir, verificar seu próprio caminho e se perguntar: como estou vivendo? Quando vivemos intencionalmente, quando usamos os talentos e recursos que nos foram dados para fazer uma diferença positiva, criamos não apenas um futuro melhor para nós mesmos, mas para toda a humanidade. Nossos relacionamentos com Deus e uns com os outros são a base sobre a qual construímos esse futuro. É fácil se deixar levar pelo barulho do mundo, pelas constantes distrações e pressões que nos cercam. Mas, como Jesus ensinou, permanecer firme na fé e na verdade é essencial. Não podemos nos dar ao luxo de sermos influenciados por distrações enganosas ou promessas vazias de felicidade. Somente cultivando um relacionamento profundo e autêntico com Deus podemos realmente navegar neste mundo com clareza e propósito. Em sua própria jornada, busque comunidade. Você não está sozinho. Seja por meio de uma igreja, um grupo de amigos com ideias semelhantes ou qualquer espaço onde o amor e o apoio prosperem, essas conexões o sustentarão. Fortaleçam-se, compartilhem sabedoria e caminhem lado a lado. Juntos, podemos enfrentar os desafios do mundo e atingir novos patamares de compaixão e graça. E, ao levar esta mensagem adiante, compartilhe-a com os outros. Quer você acredite ou não completamente na minha experiência, as lições que ela oferece são atemporais. Leve-as a sério e passe-as adiante. Incentive outros a fazer uma pausa, refletir e encontrar sua própria conexão com Deus. Juntos, podemos criar uma rede de corações alinhados com o amor divino, criando uma poderosa onda que toca o mundo. Esta jornada é mais do que apenas transformação individual, é sobre a transformação coletiva de todos nós. Por meio da fé, do amor e da ação, podemos enfrentar o desafio diante de nós. Juntos, podemos co-criar um futuro que reflita o amor e a sabedoria do nosso Criador, um futuro onde a humanidade floresce e a visão de paz, harmonia e fé realizada. O desafio está diante de nós, mas com esperança, determinação e a orientação de Deus, somos mais do que capazes de enfrentá-lo. Vamos nos levantar juntos e construir esse futuro, uma escolha de cada vez.